Isso aqui é bom demais! Pacotão de punições de Trump vai pegar todo mundo. STF, PGR, PF. A hora tá chegando. O Trump tá preparando um pacotão de punições contra as autoridades brasileiras responsáveis pela censura. E esse pacotão não vai pegar só o ministro Alexandre de Moraes, vai pegar todo mundo. STF, PGR, juízes auxiliares, PF e todos aqueles que ajudaram no regime de censura de Moraes. Hoje, gente, realmente o dia começou com uma verdadeira bomba que foi publicada no jornal Metrópolis, que traz a notícia que eu, você, muitos de nós queríamos ouvir e traz esperança de justiça aos nossos corações. Todo mundo que cometeu violações de direitos humanos aqui no Brasil será punido, não só Alexandre de Moraes. As punições virão para todos, para os líderes do regime de censura, mas também para os seus colaboracionistas. Essa sempre foi uma das principais preocupações de vocês aqui no canal. Eu sempre recebi muitos comentários de vocês dizendo que não é só o Moraes que precisa ser punido, e com razão, mas todos aqueles que ajudaram. E parece que essa hora chegou. Enfim, a gente tem uma perspectiva de que isso vai acontecer. Leia aqui essa notícia comigo, ó. Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Gente, isso aqui é bom demais. Bora lá ler essa matéria. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com o potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários das redes sociais. Gente, você viu aí? Mais de uma dezena de autoridades. É ou não é para aquecer os nossos corações com a esperança de justiça, com o fim dos abusos e a restauração do Estado de Direito no Brasil? Se você ficou feliz com essa notícia, curte aí com força o vídeo para mais pessoas saberem dessa novidade maravilhosa. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Todo mundo que ajudou o regime de censura vai ser recompensado pelas suas próprias ações de acordo com o que fez. Todo mundo que apoiou a derrubada de perfis de usuários dos Estados Unidos, como o Moraes fez, vai cair na rede. E bora seguir, que só vai ficando melhor e melhor aqui. Dá uma olhadinha aqui, o que está na mira do Donald Trump aí. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, procurador-geral da República, Paulo Gonet, delegados da Polícia Federal que municiaram as decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria a violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou a um grupo político. Pronto, gente! Nós temos aqui a confirmação de que no STF não será apenas o Moraes. Pelo menos todos os ministros da primeira turma estão na mira de serem alvos das punições dos americanos, que, como vocês já sabem aqui pelo canal, envolvem cassação de vistos, bloqueio de bens e a pena de morte financeira, tudo aplicado via lei Magnitsky, inclusive podendo atingir os parentes. Para quem ainda não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui na tela no final e na descrição um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo sobre essa lei e sobre essa pena de morte financeira. Na primeira turma, todos os ministros votaram de forma unânime para derrubar o X do Brasil e eles todos têm, em geral, confirmado as decisões do Moraes. O único que se salva ali é o ministro Fux, que divergiu do Moraes no caso do X em algumas questões. Ainda a gente tem o PGR Paulo Gonet, que tem atuado de maneira muito alinhada com Moraes em todos esses casos e especialmente na ação do golpe. Nós temos também os delegados da Polícia Federal que contribuíram para as ordens de censura do Moraes e também os juízes auxiliares. Lembrando aqui que o escândalo da Vaza Toga é justamente sobre como Moraes usava os seus juízes auxiliares e assessores no STF, no TSE, para selecionar alvos, para fabricar relatórios fraudulentos e para usar a criatividade contra os inimigos de Moraes. E vão todos ser punidos por violação de direitos humanos, por violação da jurisdição americana e por abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou um grupo político. Que grupo político será que será esse, hein? O que você acha? Escreve aí nos comentários qual grupo político que o STF tem favorecido. Conta aí pra mim. E segue aqui enquanto você vai deixando o seu like de alegria com essa notícia.
O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada, a punição provocará um recuo do Supremo. Ministros da corte ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana nada mudará no rumo de atuação da corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Isso aqui, gente, é bravata total. No dia que for publicado o decreto presidencial americano aplicando a lei Magnitsky contra essa turma toda aí, vai ser um barata voa total. Muita gente vai entrar em desespero de saber que agora é considerado um violador de direitos humanos internacional e quando perceber que teve seu patrimônio bloqueado, que não consegue mais abrir uma conta no banco, acessar o sistema financeiro, ter cartão de crédito, nada, vai ser um verdadeiro apocalipse para essa turma. Sem falar que isso vai colocar uma pressão imensa no Senado pelo impeachment de Moraes, porque agora a gente vai ter oficialmente o ministro do STF considerado violador de direitos humanos na seara internacional. Os senadores, será que vão ficar parados diante disso? Vamos ver. Seguindo aqui, ó. Redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda vai ser submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes no texto que julgar necessários. Um dos principais entusiastas das sanções às autoridades brasileiras é quem? É o empresário Elon Musk, dono da rede social X e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Musk fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes. Além de perder o visto, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócios nos Estados Unidos e com cidadãos norte-americanos. Olha só, hein? Quem diria, hein, Moraes? Quem diria que comprar briga com Musk, o homem mais rico do mundo e atual braço direito do Trump, não era uma boa ideia, hein? Quem diria? Agora eu só posso te deixar com aquilo que a Bíblia diz lá em Gálatas 6,7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. É o princípio da semeadura, que vale na esfera espiritual, mas vale na esfera material. A regra é, em geral, o que você plantar, você vai colher. Plantou chuva, está colhendo tempestade. É urgente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro acaba de anunciar que ele não volta mais ao Brasil e que ele vai ser licenciado do mandato de deputado federal. Gente, logo depois eu publicar um vídeo aqui no canal falando sobre o pacotão de punições que a Casa Branca e Donald Trump estão preparando para o STF, para a PGR, para a PF, cai essa bomba de que Eduardo Bolsonaro decidiu não voltar mais ao Brasil para não ser preso por Moraes e continuar a denunciar os abusos de Moraes lá nos Estados Unidos. Eu vou explicar agora para você nesse vídeo 3 coisas. Primeiro, o que aconteceu e a razão do autoexílio de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Em segundo lugar, como que essa notícia se relaciona com aquela que eu publiquei aqui no canal agora de manhã, a do pacotão de punições de Trump contra as autoridades brasileiras. E, por último, lá no final, eu vou contar para você o que eu acho que o Moraes vai fazer agora em reação contra Eduardo Bolsonaro. Vamos começar então assistindo a um pequeno trecho do anúncio de Eduardo, em que ele explica por que ele decidiu não voltar ao Brasil. Acompanhe aí comigo. Não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como aliás ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros. Assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado,
pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Gente, é exatamente isso, pessoal. Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal mais bem votado da história do Brasil, com 1.840.000 votos. Mas como que ele pode esperar qualquer tipo de justiça aqui no Brasil quando o juiz que vai julgar o seu pedido, que foi feito por deputados do PT, opositores declarados de Eduardo, e que estão em uma lua de mel com o Supremo, quem vai julgar é o mesmo juiz que está sendo denunciado pelo Eduardo Bolsonaro lá no exterior. Como que ele vai esperar imparcialidade nessa situação? Como que um juiz tem isenção e imparcialidade para julgar quem o está denunciando, quem está denunciando esse mesmo juiz por abusos, por ilegalidades, por excessos, por violações de direitos humanos? E mais, um juiz que os próprios assessores desse juiz confessaram que ele quer o quê? Aí, pegar Eduardo Bolsonaro. Os próprios assessores dele falaram lá no grupo, conforme a Folha de São Paulo revelou numa série de mensagens que vazaram legalmente de um grupo de trocas de mensagem, ele quer pegar Eduardo. Mesmo assim, gente, a gente vê que o ministro ele não tem pudor, ele não tem constrangimento de continuar a julgar esses casos. Ele faz isso há 6 anos. Agora, o que impediria o Moraes e seus colegas da primeira turma do Supremo de mandar prender o Eduardo Bolsonaro, apreender o passaporte, bloquear suas contas bancárias e as suas redes sociais? Nada! Nada impede! Nada! Nada segura! Moraes faz o que quer. Ele é a lei. Agora, Moraes é a lei. Lembra dos áudios vazados do Mauro Cid? Moraes é a lei. Seria muito fácil para o Moraes esmagar Eduardo Bolsonaro, silenciá-lo assim que ele pisasse no Brasil, mesmo sem amparo legal nenhum para isso. Eu já publiquei um vídeo aqui no canal falando por que esse pedido do PT para prender o passaporte de Eduardo não tem mérito ao jurídico nenhum. Eu vou deixar na tela, no final e na descrição para você ver depois e você ver como não tem fundamento. Mas a verdade é que para Moraes não importa a lei, ele não liga para a lei. Você concorda? Se concorda, curte com força o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E presta atenção aqui agora que eu vou mostrar para você qual é a relação entre esse autoexílio de Eduardo com a notícia mais cedo de que Trump preparou um pacotão de punições contra STF, PGR e PF. É o seguinte, gente. Eduardo Bolsonaro está há muito tempo nos Estados Unidos denunciando os abusos do STF e as violações de direitos humanos aqui no Brasil. E esse esforço dele, em conjunto com a direita aqui no Brasil, tem dado resultados. Inclusive esse de hoje. Então pense o seguinte, se antes o alvo era só Moraes, e Moraes já tinha aberto prazo para a PGR se manifestar sobre a apreensão do passaporte de Eduardo, imagina agora que já tem a notícia de que as punições do Trump vão pegar todo mundo, desde a STF até a PGR, até delegados da PF e juízes auxiliares que ajudaram Moraes. Não há dúvida de que agora a briga que o Eduardo comprou é muito maior. É com todas essas pessoas que estão na linha de fogo do Trump e da mira da Casa Branca. Então o apetite da PF, da PGR, para pedir operação, busca e apreensão, prisão preventiva contra o Eduardo Bolsonaro aumentou muito. O risco que ele corre agora é enorme. Então ele está mais do que certo de ficar lá nos Estados Unidos, onde ele tem liberdade de crítica, livre trânsito no governo Trump e entre os republicanos no Congresso. E lembrando que ele está abdicando do mandato, das prerrogativas do cargo, de um excelente salário, de seu convívio com o pai Jair Bolsonaro e com o resto da família, com seus amigos, da sua casa, dos seus pertences, seus bens aqui no Brasil, enfim, ele está abrindo mão de tudo. Ele está abdicando de tudo e sacrificando tudo isso por conta dessa perseguição e para lutar pelas liberdades e por justiça no Brasil. E o que Moraes vai fazer agora? Eu tenho certeza de que essa notícia pegou ele de surpresa, porque é uma decisão que envolve muito sacrifício e foi tomada logo depois de Eduardo conseguir algo que ele queria muito, a presidência da Comissão de Relações Internacionais da Câmara. Essa notícia pegou todos nós de surpresa. Eu não tenho dúvida de que o Moraes vai ficar agora procurando um pretexto, alguma razão que ele possa usar para mandar bloquear todas as redes sociais do Eduardo Bolsonaro no Brasil, assim como ele fez com Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Monark, juíza Ludmila Lins Grilo e vários outros brasileiros que se exilaram no exterior. Até parece que o Moraes vai deixar o Eduardo com esse megafone lá nos Estados Unidos, criticando o Moraes e o STF como ele quiser,
e denunciando todos os abusos e violações de direitos humanos sem papas na língua e sem medo de retaliação. Esse agora deve ser o próximo passo de Moraes. Ficar em busca de alguma coisa para, de novo, ele pegar Eduardo Bolsonaro. E você, o que você acha? Me conta aí a sua opinião nos comentários. E curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder notícias como essa e se torne membro da nossa comunidade, para você receber minhas análises políticas semanais exclusivas e apoiar nosso trabalho. Um grande abraço.